Então, gente, agora, né, depois desses comentários iniciais sobre onde estamos na ementa, estamos até, né, super tranquilos na ementa. Tanto agora vou me dedicar mais a exercícios, né, exercícios de lista, mas também vou fazer uma enquete para saber se na P2, agora na P2, vocês também querem questões teóricas, tá certo? E antes, uma semana antes da P2, vai ter aquele teste que vai ser assim, o mesmo formato, tá? Tem uma parte de múltipla escolha. Agora, eu não sei se essa parte de múltipla escolha será questão teórica, né? Não sei se a turma vai querer questão teórica. Mas nós temos bastante tempo para revisão. Então parte da revisão seria então assim parte a teoria, mas como eu falei para vocês, né, as minhas questões teóricas elas não perguntam detalhe de experimento, elas não perguntam datas, nada disso, mas elas assim, elas te obrigam a ficar pensando, refletindo, será que nem por exemplo, né, busca em profundidade, né? Será que toda busca em profundidade ela passa pelo maior número de vértices possível, né? Então, aí você vê, não é uma pergunta simples, né? E no gabarito, eu gravei o vídeo do gabarito, né? Eu mostrei que não, né? Tinha até comentado numa aula, né? Que a busca em profundidade ela depende muito da lista de adjacência. Você mudou a lista de adjacência, dá algo completamente diferente. A única coisa que você pode dizer assim, né, que não muda nunca, é da busca em largura, que não muda nunca é que o número de arestas é sempre o menor possível, tá? De ir até o seu vértice origem, até qualquer outro, isso na busca em largura. Isso não muda nunca. A árvore da busca pode mudar, pode ser, mas o número de arestas é sempre o mínimo possível. Essa é a característica da largura. A profundidade ela não tem essa característica, né? Ela tem esse nome, não é porque ela passa pelo maior número de vértices, né? Então, assim, são questões teóricas, mas você tem que, né? E não é assim imediato, dar um Ctrl F no slide, achei a resposta. Não, não é bem assim, né? Mas assim, tem as questões de resolver na mão, né, fazer a conta mesmo, né? E vamos ver agora na P2, é que na P2 cai toda a matéria, vamos ver se, né, o pessoal ainda quer questão teórica ou não, né? Isso aqui foi visto na aula passada, é um método de particionamento espectral, né? Então assim, se você começa a desconectar o grafo, né, você vai até ver, né, três partes, né, independentes entre si aqui na matriz, né, e o que importa mesmo na análise espectral são esses dois autovetores, né, o segundo e o terceiro, né. Esse segundo é chamado, né, autovetor de Fiedler, e é ele que mais ou menos indica, né, uma primeira partição. Você pode olhar o segundo vetor, o terceiro vetor, e através do segundo e o terceiro vetor você decide finalmente como você vai particionar o grafo. Tanto que aqui na lista está escrito assim, divida cada um dos seguintes grafos em ao menos duas comunidades, pelo menos duas tem que ter. Você pode dividir em mais, tá? E indique qual n corresponde ao n-clique de cada uma delas, porque n-clique é uma coisa que a gente viu há alguns slides atrás, tá certo? Tanto que quando eu postei meus vídeos, eu até coloquei um comentário, né? Não vou cobrar coisas como, por exemplo, né, o conectividade K, né? Isso aí não vou cobrar, mas o n-click ele é mais tranquilo, né? Então a gente vai vamos fazer exercícios hoje, né? Aula praticamente só de exercício. Só que eu queria, né? Aí tem o grupo 1, grupo 2, só que o negócio assim, né? Grupo 1 do grupo 2 aqui nesse segundo vetor seria como se você cortasse no meio. Aqui ele identificou uma simetria, né? E não é o ideal, né? O ideal é esse aqui, ó, é o terceiro autovetor, né? E aí sim você tem uma separação melhor. Então assim, você vê que agora você chegou numa parte que não é 100% automática, é semi-automática, né?
Você tem que fazer julgamento, você tem que julgar também, né? Um outro exemplo, vamos ver um outro exemplo para não termos que começar exercícios da lista sem fazer um aquecimento, né? Esse aqui, ó, de novo, eu poderia até ir para o Octave e fazer a mesma coisa, mostrar para você, vou escrever essa matriz e tal, mas eu acho sim, certo, que aquele primeiro vídeo é até mais, assim, ele está bem mais completo, porque aqui é uma matriz, né, 6x6. Aquele lá é uma matriz 9x9, olha o tamanho da matriz que era aquele lá, né? Tanto que aqui na lista está até escrito, olha, você poderá remover um ou dois vértices à escolha se precisar limitar-se ao máximo de 9 vértices. Você poderá fazer isso, porque, assim, tem colegas, né, que não têm acesso ao computador, certo? Então, naquele site internet, né, tem um site internet, você entra com a sua matriz e ele te dá os autovetores e os autovalores, pronto, acabou, né? Se bem que não é muito confortável você fazer isso num celular ou num tablet. Não sei se a pessoa teria um tablet, poderia fazer isso, é muito, muito ruim. Se realmente ela não pode encontrar nenhum colega, nada que assim, para poder fazer, pode fazer junto com algum colega, né? Aí ela poderia talvez até numa lan house, né? Nem sei se existe lan house, assim, para mim isso era muito comum há uns 10 anos atrás, né? Mas então esse aqui que é mais fácil, eu não vou fazer no Octave para a gente ter mais tempo de fazer a lista, né? Certo? Começa a fazer a lista, tem mais gente querendo entrar. Então, nossa, você sabe que foi até bom eu deslocar esse stop share aqui, certo? Porque daqui a pouco eu vou fazer um stop share para ver se tem mensagem no chat. Então, aqui é um segundo exemplo do particionamento espectral, né? Então eu vou ficar só nos slides aqui, porque já tem um vídeo meu falando daquele primeiro exemplo, né? Que aí essa é mais complicado, numa matriz 9x9, né? E aí o particionamento espectral é aquela mesma coisa, você vai escrever a matriz de adjacência do grafo, vai escrever a matriz de graus, vai subtrair, vai G menos A, tá? Você vai fazer isso aí. E vai tirar os valores e autovetores, né? Aí você vai falar assim, ok, né? O autovetor de Fiedler, né? Ele divide, na verdade, em dois grupos, né? Aí você vai falar assim, mas não é que ele vai mais ou menos querer rachar aqui no meio, ó, tá? Que nem eu expliquei antes, ó. Ele vai querer dar uma rachada aqui no meio. Pode pegar um vértice, aí não, né? Aí esse vértice teria que ser repetido para um e para outro, né? O ideal é não, você ter grupos separados, né? De você as comunidades separadas. Tudo bem que existe uma pequena ligação entre comunidades, né? Certo? Mas assim, o ideal seria isso. Então ele vai encontrar uma simetria aqui no meio, vai dar uma rachadinha aqui, né? No meio, e esse aqui é o segundo autovetor, é o segundo, tá? Não é o do primeiro autovalor, não, é do segundo autovalor, tá? E ele pega, né? Aí você vai perceber que ele tem entradas positivas e negativas, então claramente ele está querendo dividir em dois grupos, aí você tem que identificar esses grupos, né? E interpretação matemática, né, é um relacionamento à probabilidade de informação que parte de um nó espalhado dos outros nós do mesmo grupo, né? Um outro método, tá? Se você quiser, assim, se você for seguir essa área da computação, que é a comunicação em redes, né, tem sugestão, né, de literatura aqui. Não se preocupe, assim, se você fica só com os vídeos e slides, aí para mim acabou. Um segundo método, né, porque você, assim, né, que nem testes, você tem que fazer muitos testes, né? Se você for para essa área, você pode ter certeza, você vai trabalhar em grupos, né? Vai ser um grupo de pesquisa que vai fazer testes, né? Vamos supor que vocês querem lançar um produto, né?
Então, por exemplo, minha esposa recebeu, né, um WhatsApp aí de um serviço aí que é inteligência artificial, né? Aí a pessoa se apresenta, assim, a pessoa entre aspas, né, tal, e aqui para tirar dúvidas, tal, né? Dar sugestões, mas o que a gente usa do WhatsApp é o mínimo do mínimo. Eu não fico grudado em WhatsApp, nem minha esposa, então, certo? Tudo bem, lemos a mensagem e assim ficará, né? Vai criar teia de aranha, não vamos acessar esse serviço, não, né? Então, uma outra possibilidade, você fica pensando assim, mas poxa, né? Esse vetor de Fiedler, ele é bom e ele é ruim também, porque eu vou rachar meu grafo no meio. Será que não haveria uma outra maneira de dividir esse grafo? Ó, por exemplo, eu poderia pegar, né, o BDF e o ACE. Tem uma simetria também. Se eu passasse, por exemplo, um espelho, né, teria que ser um espelho meio torto aqui, né? Eu poderia dividir em BDF e ACE, ó. Aí, ó, PDF e ACE, né? Será que não seria melhor ter dividido assim? Então, um outro recurso que você pode usar é a modularidade, né? Então, como é que é a modularidade? É o seguinte, você tem que estabelecer dois grupos. Você tem que estabelecer dois grupos ali, né? E aí, e você vai analisar. Tem um exemplo logo em seguida, tá? Não fiquem com receio dessa matriz, desse cálculo feio aqui, tá? A gente vai fazer exercício também. Uma matriz E de tamanho G por G, né? O G também identifica o tamanho, né? É o tamanho do seu grupo. E E e J representa a fração de arestas da rede não particionada, né? E você tem que calcular esse Q aqui. Então, o objetivo da modularidade, que é outro recurso para você identificar grupos, né, numa rede grande, é você aumentar, assim, se a sua divisão deu a máxima modularidade possível, se a sua divisão deu a máxima, então significa que é uma boa divisão. Você realmente conseguiu identificar dois grupos aí, né, que podem ser duas comunidades naquela rede. Claro que tudo que fizemos nesse curso vai ser com grafos pequenos, tá? Bem pequenos. A primeira pasta, né, na verdade, assim, essas pastas estão zipadas no Moodle, né? Se você vir aqui, ó, né, tem a parte de listas, essa parte aqui, ó, a parte de grafos, os grafos eram bem complicados, né? E não tinham nem identificação, né? Deixa eu fazer Ctrl Enter, porque são vários professores aqui, né? Se fizer Ctrl Enter, ele vai já para o final. E aí, meu nome começa com V, né? Então é rápido chegar, né? Então, aí se você entra em listas, tem agora já uma pasta zipada que é de cliques, tá aqui, ó. E tem aquela pasta Graphs lá do começo, essa é para o começo da disciplina mesmo, né? Porque os vértices lá não estão nem numerados, né? Então são muitos vértices, muitas arestas, assim, para você fazer contagem, né? Então é mais para você desenvolver estratégias, né? Como é que eu vou resolver esse problema, né? Então isso é uma coisa que é muito procurada hoje em dia, né? Em entrevista. Não é só entrevista de processo seletivo, não, né? É entrevista de estágio mesmo, tá? Eu atendi um aluno semana passada e ele falou que ano que vem ele vai começar um estágio, né? E provavelmente ele vai assistir aula só à noite, né? Então, você vê como as coisas mudam, né? Certo? Então, assim, vocês são da manhã, mas de repente pode surgir uma oportunidade aí e você começa a assistir a aula à noite, né? Então, assim, por enquanto, no primeiro quadrimestre do ano que vem, ainda teremos aula assim, né, nesse formato, né? E pelo menos, assim, pelo que eu perguntei dos alunos, né, da noite, né, eles até estão gostando desse formato, porque não precisa do serviço ir para a universidade e depois às 11 da noite terminar a aula, voltar para casa, né? Então, desse triângulo aí, que é de segunda a sexta, né?
Da casa para o serviço, serviço para a universidade, universidade para casa, eles já cortam 2 arestas. Olha só que beleza, né? Aí chega em casa, dá tempo de tomar banho, jantar e depois, né, liga ao micro que vai ter aula. Ou se não deu tempo, se acontecer alguma coisa, assiste o vídeo, né? Então vamos ver, né, na prática. Olha só que fórmula feia, né? Vamos ver na prática, né, como isso é feito. Ó, vamos dar 2 exemplos, né? Vamos pensar naquela outra divisão, não daquela divisão do vetor de Fiedler, né? Vamos pensar nessa outra divisão. Então são 2 grupos ACE e BDF. Eu quero calcular a modularidade, tá certo? Então como é que você vai fazer, né? Primeiro, né? Então as arestas vermelhas são as arestas que seriam removidas para fazer essa partição. Estou pensando aqui nessa outra divisão, né? Seria remover, tá? Então existem 4 arestas ao todo ligando cada grupo. Sim, são essas em vermelho. Ó, são 4 arestas ao todo ligando cada grupo, né? Com ele mesmo. Um total de 16 arestas se você conta ida e volta, né? Até eu acho que vale a pena. Depois eu abro esse arquivo novamente, né? Eu vou talvez até chamar o Octave aqui, ó, clear, né? E Octave. O clear, na verdade, ele é para limpar a tela, e o CLC do Octave, né? Então vamos ver, ó, se você tem ao todo quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que você tem que contar ida e volta, por isso que é 16. 2 vezes 8, 16, né? Aí, e esse 2 aqui, o que é isso? Esse 2 é que cada grupo vai ter 2 arestas aqui, ó, tá? Que são essas arestas em preto. Então, aí se você, mas também você pode dobrar, tá? Então seria 2 por 8, aqui 2 por 8 é a mesma coisa que 4 por 16, tá? Ou você pensa em cada grupo, ó, cada grupo tem 2 arestas, então eu tenho 4, aí 4 por 16, se você contar aí de volta. Mas a inconveniência de você, aí você vai falar assim, mas por que então eu vou fazer sempre a metade, né, 2 por 8. O problema é se os grupos não tiverem o mesmo número de arestas. Pode ser que os grupos não tenham o mesmo número de arestas. Aí, se ele não tem o mesmo número de arestas, aí vale a pena você raciocinar nesse 16, que é conta ida e volta, tá certo? Aqui ele pode jogar a metade, isso aqui é 1/4 também, tá? Então, por que ele não colocou 1/4 logo de uma vez, né, que é 0,5? Porque esse exemplo do slide é muito especial, né? Cada um dos seus grupos, coincidentemente, tem exato 2 arestas. E se não tiver, aí você tem que trabalhar com ida e volta, né? E fazer assim, aí você vai ter que fazer, seria 4 dividido por 16, vamos supor, né? E isso aí são as entradas da matriz. É uma matriz, são 2 grupos, então é uma matriz 2 por 2. Tá? Então a diagonal principal vai ter 1/4, né? E as diagonais secundárias. Tá? Existem 4 arestas ao todo ligando cada grupo com um outro, né? Em um total de 16 arestas. Agora, eu estou contando as vermelhas. É que coincidentemente, né, 2 mais 2 dá 4, isso aqui 2 mais 2 dá 4, né? Então a matriz vai ter todas as entradas iguais, ó, tudo igual. Mas a gente vai ver um caso em que as entradas não são todas iguais, né? Aí qual que é a fórmula ali, né? Você vai ter que você vai pegar essa fórmula aqui. Você vai falar assim, ó. Você vai somar a diagonal, a soma dos elementos na diagonal, e subtrair a soma dos quadrados, né, das entradas E e J. Na verdade, é o que ele está fazendo aqui. Ó. Eu estou somando as diagonais, só que ele separou aqui. O E11 com o E22, estou somando, né? E se você somasse, né, E1, você está somando a primeira linha, E11, E12 ao quadrado, tá? Aqui você está somando a segunda linha, E21, E22.
Tá? Ou você pode, né, que nem na fórmula, você pode colocar a soma da diagonal separada, que nem está aqui, ó. Isso aqui é a soma das diagonais separadas, tá? Só que isso aqui é a soma de cada linha ao quadrado, né? Tá vendo? Então, assim, a primeira linha ao quadrado, né? Segunda linha ao quadrado. Aí faz essa contaiada, dá 0, 0, era de se esperar porque todas as entradas são iguais. Então, aí você vai falar assim, bom, deu isso de modularidade, né? Mas assim, qual que é o importante nesse método da modularidade, diferente do método vetor de Fiedler, né? É você conseguir maximizar a modularidade, tá? Então vamos ver a outra divisão, né? Tá, por exemplo, vamos ver essa outra divisão. Será que a modularidade é maior? Se ela for maior, então significa que essa outra divisão é melhor, tá? É isso que é o método da modularidade. Aí, primeiro, você tem 6 arestas ao todo ligando cada grupo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Com ele, né? Mesmo. E um total de 16 arestas. Então, se você faz 6 dividido por 16, é a mesma coisa que 3 por 8, né? Aqui, ó, 6 dividido por 16, né? É a mesma coisa que 3 por 8, tá? Você solta 0,375, né? Então, aí eu estou vendo a outra divisão, vai ser também uma matriz 2 por 2, porque são dois grupos, tá? Dois grupos, então matriz 2 por 2, tá? Então, isso aí é da diagonal, né? E dos outros elementos, né, que estão na subdiagonal? Existem 2 arestas ao todo ligando cada grupo. Aí são as vermelhas, né? Aqui são as arestas pretas, aqui agora são as vermelhas, né? Existem 2 arestas ao todo ligando cada grupo com o outro. Total 16 arestas, tá? Então 2 por 16, que é a mesma coisa por 1 por 8. 2 por 16, 1 por 8, é a mesma coisa, tá? Então, aí a sua matriz, como é que vai ficar? A sua matriz, né? Vai ficar 3 oitavos na diagonal e 1 oitavo e 1 oitavo na subdiagonal. Então, ou você pode somar, né, a diagonal principal e subtrair aquela soma lá ao quadrado, ou você vai fazendo, né, eu vou pegar esse primeiro e subtrair o quadrado da soma, né, dele aqui, da primeira linha. Depois mais esse segundo, que é 3 oitavos, menos o quadrado da soma da segunda linha, tá? Aí fazendo as contas, dá 0,25, deu mais, entendeu? Então, quer dizer, essa divisão é melhor, né, que a outra. É isso que você tem que maximizar a modularidade. Então, assim, significa que essa divisão ela identifica, né, 2 grupos, né, melhor dividido. Você dividiu o seu grafo melhor, né, em 2 grupos do que aquela outra. Na prática, veja, os grafos com que nós trabalhamos, eles só vão ser grafos pequenos, tá? E ainda assim, eu não peço nos exercícios para você testar, testa outra divisão, depois testa outra divisão. Não, isso aí seria loucura, tá certo? Mesmo para grafo pequeno, você pode ficar testando quantas vezes, né? Na prática, como se trabalha com a modularidade? Através de software, certo? Aí o software vai fazendo um monte de tentativa, tenta para cá, tenta para lá, tal, e vai, aquilo que estiver aumentando a modularidade, ele vai, né, adotando como, certo, vou seguir esse caminho, vou continuar fazendo divisões, né, parecidas com essa que está aumentando a modularidade. Então, assim, é impraticável você fazer isso na mão, né? Talvez para um grafo pequeno, mas mesmo para um grafo pequeno, se você pensar em várias divisões possíveis, isso aí é impraticável. E aqui do resto, gente, eu não vou cobrar, tá certo? Então a Amazon usa modularidade, né, para identificar quem comprou o X, se também comprou o Y, né, porque é um site de compras, né? Pode ser que você venha a trabalhar para uma empresa, né, como, né, a Amazon, né, ou como a Google, tal. Sobreposição não vou cobrar isso aqui, apenas por curiosidade. Então, assim, não tem como você dividir de fato, né, certo? Porque você tem seus amigos, você tem sua família, você tem seus colegas, né? Então, tem pessoas, né? Se é um amigo assim que, né, desde a infância,
Minha esposa, por exemplo, ela tem uma prima que só recentemente fiquei sabendo que não é prima, ela chama de prima porque a amizade, né, é tão forte que, né, na verdade, assim, né, era uma prima, mas depois teve separação de casal ali e tal, mas deixou de ser da família, vamos colocar assim, né? Mas assim, até hoje ela tem contato, né? E para ela é da família. O que é da família? O que não é da família, né? Certo? Quando há uma separação, né? Deixa de ser primo, né? E aí, né? Você vai classificar como amigo só, ou para você continua sendo um primo, né? Então, só porque teve a separação lá dos tios separados, então aí tudo depende. A pessoa também ela tem uma subjetividade. O que ela considera, o que ela não considera, né? Tem colegas muito próximos, são para vocês como amigos, tá? Então, isso também é um fator subjetivo, né? Porque você faz a universidade, você vai fazer estágio, né? Aí você tem um laboratório, né? Que seria também fazer. Por exemplo, tem professores que estão dividindo os alunos em grupo e fazer trabalho em grupo, né? E assim, eu prefiro não fazer isso, né? Não fazer isso porque, principalmente agora nessa situação, você não tem como você escolher. Como é que você vai escolher, né? Assim, você pode até escolher, né? Mas aí, às vezes tem aquele grupo assim com, sei lá, 6, 7 pessoas que se dão super bem. Aí tem um outro que está sozinho. Aí você tem que rachar aqueles dos 6, 7, você tem que... não, 3 vão fazer com aquele outro que você nunca viu, né? Então é uma coisa bem delicada. Eu prefiro a prova porque, né? E aí no grupo, será que cada um acha que o outro está trabalhando o suficiente? Então, é tudo muito complicado, né? Então, assim, a sobreposição, por exemplo, esse negócio na verdade, assim, se você for ver, né, a minha lista, né, espectral para definir os grupos, né? Aqui, ó, tem o N, você tem que definir de que qual N corresponde ao N-click para cada uma delas, né? Aí você vai falar assim, bom, certo, tem o K-click e o N-click. Eu não vou cobrar K-click, eu vou cobrar N-click, tá? E qual que é a grande diferença entre eles, né? Se você for ver, acho que é melhor voltar rapidinho aqui, ó, né? Nesse slide. Então, esse aqui é o clique máximo, né? Aí o K-click, ele pergunta a quantos você está ligado no mesmo grupo. E o N-click, ele pergunta, né? Quantos no máximo separam 2 de um mesmo grupo. Essa é diferente, tá? Eu não vou cobrar K-click, eu só vou cobrar N-click. Porque o K-click você precisa ter os grupos, né? O N-click não, você não precisa. Você, assim, você vai fazer, na verdade você vai criar os grupos, mas assim, a minha percepção é que é mais fácil você falar de N-click do que K-click, né? Então você vai, né, pensar, por exemplo, 4 cliques aqui, ó, né? Então você vai dividir o seu grupo em cliques máximos. Aqui faltou uma aresta ali nos slides do professor Fabrício, então eu coloquei, porque essa aresta ela existe, né? Continua sendo, né? Só que esses 3 caras aqui também estão nesse grupo. É isso que chama sobreposição, né? Está sobreposto. Isso aqui é um grupo, né? Esse não tem contato com esse, mas esse aqui tem, entendeu? Por isso que está sobreposto. Então você vai separar em clique máximo, mas vai repetir vértice. É que nem aquele exemplo lá, você vai falar assim, poxa, né, eu não posso rachar o vértice E no meio, aqui com o vetor de Fiedler, né? Você pode, se você considerar aqui, ó, vetor de Fiedler, você pode, se você repetir o vértice em cada grupo, né? E aí você está considerando aquilo que se chama de sobreposição, né? Então, à medida que você faz isso, então você tem que identificar quem que está ao mesmo tempo. Aqui são aqueles 3, ó. Aqueles outros 3 também estavam ao mesmo tempo num e no outro, né? Aí você vai identificar as sobreposições, né? E aí, né? Isso aí para tratar, né?
é só com software mesmo, né? Então, quem for seguir é só curiosidade, não vou cobrar nem para grafo pequeno, não vai ter, certo? É só para vocês saberem que existe um estudo de sobreposição, né? E quem gosta do GEF, quem que gosta muito do GEF, né? Eu vou até, assim, é que nessa P2, eu vou até na minha enquete perguntar, né? Quantos querem questão que pode usar o GEF ou não, né? Porque, assim, se vocês quiserem, se vocês gostam muito do GEF, eu quero fazer modularidade no GEF, certo? Então, dá para fazer, ó. Tem alguns passos. Não vou entrar nisso porque eu preciso ver a enquete primeiro. Eu quero ver quantos de vocês gostariam de fazer as contas no GEF. Aí dá para fazer com grafo, né, mais, né, um pouco maior, né? Dá para fazer com grafo um pouco maior, apesar que lá na pasta de percursos não tem nenhum grafo com mais de 11 vértices. 11 é o máximo que tem lá, né? Então, antes de eu saber o resultado da enquete, eu não vou, né, tentar explicar, né, como que você faria no GEF. Eu preciso saber quantos de vocês querem, né? Se a maioria falar, não, certo, tem a P2, a gente está cansado, tal, não, então vamos ficar só em grafo pequenininho mesmo, fazer, né? Então aí essa parte eu não faço separado. Então só vou dar uma pausa, porque agora a gente vai começar exercícios, né?